Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 24/10/2023, vamos iniciar mais uma aula. Hoje é a aula de número 4, no módulo de gestão de inteligência de negócios, BI. Boa noite, Victoria, seja bem-vinda. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, Prisciane, seja bem-vinda. Está Boa chovendo, noite, professor. Obrigada. seja bem-vinda. Está chovendo na cidade de vocês, pessoal? Nenhuma luta. Aqui na minha cidade está chuviscando, mas está um tempo muito bom, um tempo fresquinho. Nossa, que maravilha. Eu cheguei em casa agora, estava conversando com a vizinha. Eu que choveu, porque uma moça lá do meu trabalho disse que tinha chovido na casa da filha dela. Estamos na mesma cidade, só que não choveu no meu bairro. A cidade Fiquei indignada. mas a cidade é bem grande, né? Convenhamos que Rio Verde já é uma cidade bem grande. Pode chover e muito, né? Em vários lugares diferentes. Não, mas agora eu tô em Santa Helena. Eu Ah, tô voltou. indo trabalhar. Tá indo e voltando agora, todo dia? Isso mesmo. Misericórdia. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. É o jeitinho Boa noite, brasileiro, professor. né? Boa noite, todo mundo. Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda. Mas eu acredito que fica mais barato ir e voltar todos os dias do que pagar aluguel em Rio Verde, né? Ai, professor, tava fazendo conta. No fim do final, vai sair elas por elas. Tinha um professor meu que ele queria me alugar um kitnet. Ele fazia pra mim até em conta. O problema que ia ficar caro era transporte, né? Porque pagar Uber, alguma coisa assim do tipo aí pro meu serviço, não ia ficar viável. Aí, do mesmo jeito, eu pago um Uber. Só que ele vai da minha cidade pra Rio Verde todos os dias. Só que ele também trabalha de Uber lá, né? Tá sendo o que tá Aí dando no você momento. fechou com ele 30 dias direto, ou 28 dias, 27. Isso. Ao final nem dá isso, porque o mês todo fica 800 e 22 pouco. dias mais ou menos, né? É, eu fechei com ele, mas eu durmo uma vez em Rio Verde ainda. Uma que é muito cansativa e sai muito caro. Entendi. Mas aí você fica na casa dos seus pais. Não, meus pais é de Santa Helena, eles ficam na nossa fazenda, né? Eu Uhum. fico na casa de uma prima minha em Rio Verde. Ah, tá. Mas e em Santa Helena, onde você fica? Eu tenho uma casa. Ah, tá. Então, por isso que eu te disse, você fica na sua casa, então, no caso. Ah, sim, isso. Ah, aí é bom. Nada melhor do que estar na própria casa, né, gente? Nada melhor. É o que eu digo. Eu tenho a casa e eu tenho uma bela cachorra que fez eu voltar pra Santa Helena só por causa dela. Ah, não, pelo amor de Deus. Não é possível que você voltou só por causa do cachorro. É porque ela é meu xodó, professor. Eu nunca tive um cachorro. Aí quando eu comecei a morar aqui pra estudar, eu inventei ela. Aí agora você precisa ver. Eu vou chorando se eu precisar ir em algum lugar. No meu estágio eu saía chorando. Eu tava lá perto de Quirinópolis. Eu deixava ela em casa ou com meu namorado. Eu ia até no cinquentão chorando. Meu irmão ficava bravo comigo querendo me enforcar. Isso é só um cachorro. Era melhor se fosse um hamster, né? Que você colocava na caixinha e levava com você. Justamente. Aí sabe o que que eu arrumo? Eu arrumo uma cachorra, fêmea, pitbull e preta. Ela passa irreparável em qualquer lugar, sabe? Ela é super Isso. pequenininha, dócil. Eu Dá pra imagino. colocar embaixo do braço e levar. Que bom. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos aqui dar início a mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui de volta, né? Vamos iniciar então mais uma aula. E vamos continuar falando, né, nesse negócio de inteligência de negócio, né? Inteligência de negócio, por quê? Nós estamos falando aí há vários dias sobre esse tema, né? E é um tema muito importante,
porque é um tema que vem sendo abordado dentro das organizações. As organizações de grande porte já existe a inteligência de negócio, não dá para ficar sem. Algumas empresas de pequeno porte já existe também, né? Eu tenho um amigo que ele mora no estado de São Paulo. Ele é dono daquelas empresas que tem no shopping ali de Rio Verde, aquelas empresas onde tem os brinquedos de criança, tem os videogames. E então ele que montou aquelas empresas ali. Ele mora lá no estado de São Paulo e de lá, né, ele consegue visualizar tudo o que está acontecendo ali dentro da empresa dele. Então ele tem câmeras instaladas, ele consegue visualizar o que está entrando, o que está saindo no caixa. Então ele consegue fazer um controle financeiro lá mesmo no estado de São Paulo. Então é bem tranquilo, né? Inteligência de negócio é um negócio que já vem aí, que estourou assim mesmo, que eu conheci inteligência de negócio por volta de 2008. Eu já tive o conhecimento dessas ferramentas de inteligência de negócio, lá no ano de 2008. Até tinha anteriormente, mas eu não tinha conhecimento. Então fui conhecer a partir de 2008, né? E eu fiquei encantado com essas ferramentas, porque a gente consegue ter um controle financeiro, né, da nossa organização, mesmo não estando presente, né, na empresa, não estando presente no local, mas a gente consegue coordenar, administrar a longa distância através da tecnologia. Quando eu trabalhei também, né, numa empresa, trabalhava de vendedor, e nessa empresa a gente trabalhava com vendas de cortinas, toldos, persianas, então eu aprendi muito sobre esse mercado. E nós tínhamos um cliente em Rio Verde. Na casa desse cliente a gente tinha várias cortinas motorizadas e eram todas automatizadas. Ou seja, inteligência de negócio também entra nessa parte, porque não somente na casa desse cliente, mas também nas empresas dele já existia também esse processo. Ele conseguia, né, lá da empresa, abrir as cortinas, fechar as cortinas. Ele conseguia ligar o ar-condicionado. Ele conseguia organizar boa parte apagar a luz, acender luz. Então, lá do trabalho, ou lá dos Estados Unidos, eles viajam muito para os Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos mesmo, ele consegue controlar, né, abrir a cortina pela manhã, fechar a cortina à noite. Né? Ah, eu vou chegar em casa às 11 horas da noite, então eu vou ligar meu ar-condicionado, né, ali por volta de 9 horas, quando eu chegar em casa, né, a casa já vai estar toda ali num ambiente climatizado, um ambiente bom, um ambiente bem geladinho, para a gente poder estar bem à vontade. Então, e quando a gente olha para a inteligência de negócio, a gente vê várias, né, opções, a gente vê várias situações que fazem a gente ficar encantado. Outro detalhe importante também, quando eu entrei na BRF, eu descobri, né, que o departamento financeiro da BRF funcionava lá no Rio Grande do Sul. Então, lá do Rio Grande do Sul, eles controlam todas as unidades no Brasil, espalhadas pelo Brasil. Então, através do sistema, né, de inteligência, eles conseguem organizar todas as finanças da empresa lá do Rio Grande do Sul. Não é diferente das lojas Avan. Né? As lojas Avan também, toda a parte financeira das lojas Avan, se eu não me engano, fica em Brusque, Santa Catarina. Então, lá está a cabeça do negócio. Ele tem várias lojas espalhadas no Brasil inteiro, mas tudo é controlado de lá. Então, a gente fala isso de inteligência de negócio. A gente tem uma cabeça, uma organização que controla todas as lojas, que fazem as compras, que direciona as compras para cada loja, que verifica estoque. Então, tudo está centralizado num único lugar. Né? Aí lá na empresa temos um gerente, temos alguns colaboradores que vai organizar essas mercadorias quando elas chegam ali na empresa. Então, lá da cabeça, no caso lá do setor administrativo, eles conseguem saber, né, quanto de estoque tem de televisão, quanto estoque tem de colchão, toalha, mesa, lençóis, tudo. Eles controlam tudo. Então não tem como, por exemplo, o funcionário também fazer algum tipo de rolo, né, algum tipo de roubo, porque tá tudo ligado lá. Então de lá eles controlam tudo. O pessoal aqui do setor, eles apenas organizam, né, tudo que chega e dá baixa em tudo que sai.
né? Porque no momento que eles dão baixa aqui, lá na empresa em Brusque, Santa Catarina, já recebe essas informações. Inteligência de negócio. Gente, esse negócio é fantástico. É lindo quando a gente olha, né, para esse setor de inteligência. Pensar que antigamente, né, a gente tinha que ter um controle financeiro para cada empresa, né? A gente tinha que ter um contador para cada unidade. A gente tinha que ter advogados em todas as unidades, vários advogados para defender as causas da empresa. Hoje não, hoje nós temos tudo centralizado em um único lugar. Então nós temos contadores em um único lugar, advogado em um único lugar, e a gente unificou tudo. E tudo é decidido ali na cabeça, né, naquela parte administrativa do negócio. Então ali a gente resolve tudo. Outro passo muito importante, né, da tecnologia é que hoje, né, os escritórios de contabilidade estão condenados, tá? Tem muita gente que não sabe disso, né? Sim, estão condenados a serem extintos nos próximos anos. Por que, professor, os escritórios de contabilidade estão condenados? Exatamente por conta da tecnologia. Por que, que a tecnologia vem tomando o espaço dos escritórios de contabilidade? Porque hoje uma empresa ela já não quer contratar mais apenas um contador. Ela quer contratar uma empresa de consultoria, né? E essa empresa de consultoria, ela não vai só fazer o trabalho de contabilidade, mas ela também vai dar consultoria para a empresa. E hoje nós temos vários escritórios de consultoria contábil espalhadas Brasil afora. Se você contrata um contador na sua cidade, você vai ter que pagar no mínimo um salário mínimo para ele poder organizar a sua empresa, né? Para ele poder organizar ali a parte fiscal da sua empresa. Se você contrata uma empresa, né, que faz esse serviço, um escritório hoje, que são os escritórios que são mais ampliados, com vários funcionários trabalhando ali ao mesmo tempo, você vai pagar talvez R$ 300, R$ 200 por mês. E eles vão fazer o mesmo serviço que o contador da sua cidade faria e ainda vão te dar um grande auxílio. Eles ainda vão te dar ali, junto, né, no mesmo pacote, eles vão te orientar na parte ali de administração do seu negócio. Então eles vão te dar consultoria gratuita no pacote que você vai estar comprando ali, né, e você vai estar pagando apenas ali R$ 200, R$ 300 no máximo. Aí você fala, mas por que? Como que esses escritórios conseguem manter, né, os colaboradores? Como que ele consegue manter esse negócio funcionando com tão pouco dinheiro? Não é pouco dinheiro, né? Enquanto o contador da sua cidade tem 10 clientes, que ele pega lá, né, e trabalha com 10 clientes, com 10 empresas, esses escritórios de contabilidade, eles têm 100 clientes, 200, 300, 1.000 clientes. Então, enquanto esse escritório está com 1.000 clientes, o contador da sua cidade tem 10. Entendeu por que fica mais barato? Né? Se você falar hoje 1.000 clientes a R$ 300, dá 30 mil. Então, esses escritórios, eles ganham muito dinheiro, porque eles têm muitos clientes. Por isso eles conseguem fazer mais barato. E é a questão da concorrência também, viu, gente? Então, por isso que muitos escritórios de contabilidade eles estão sendo modificados, readaptados para poder atender a sua clientela. Porque senão vai começar a perder. Se a pessoa tem um conhecimento, por exemplo, eu não preciso de um contador da minha cidade para fazer a contabilidade do meu negócio. Antigamente precisava, porque eu tinha que levar a documentação, buscar a documentação. Hoje isso é feito tudo de forma digital. Então eu não preciso mais ter um contador da minha cidade. Eu posso ter um contador lá de Goiânia, que vai reorganizar a contabilidade da minha empresa em São Simão. Eu posso ter um contador lá em Acreúna, que vai reorganizar a minha contabilidade da minha empresa lá em Rio Verde. Entenderam? Não, não existe mais aquela questão de dizer, não, o contador tem que ser da minha cidade. Porque hoje tudo é digital. Você pode contratar um contador lá de Goiânia. É interessante que seja do mesmo estado, por quê? Por conta das leis estaduais, certo? Então é muito importante isso, viu, pessoal? As leis estaduais. Então os contadores, né, do estado
estão atentos às leis estaduais. Se você contrata um cara lá do estado de São Paulo, corre o risco, né, de você ficar prejudicado porque as leis podem ser diferentes. E talvez esse cara não fique atento ali a algum detalhe e depois você tenha que pagar multa, certo? Entenderam? Hoje está muito fácil, gente. Né? E quando a gente fala de inteligência de negócio, esse negócio é muito bom. Né? Isso veio para ficar, né? Veio para fazer com que a gente tenha facilidade, né? Que a gente tenha acesso à informação mais rápida, né? E de uma forma mais prática possível. Hoje nós temos aí vários convênios, né? Nós temos aí a rede, se eu não me engano, rede Odonto, que é no Brasil inteiro. E aí nós temos ela espalhada por várias cidades. É uma ferramenta de inteligência. Por que uma ferramenta de inteligência? A rede Odonto, por exemplo, ela compra os insumos, importa os insumos e espalha, né, para os consultórios odontológicos por um preço bem mais acessível. Porque se o dentista for comprar os produtos ali, os insumos, né, que ele utiliza ali no seu dia a dia, diretamente, se ele for importar esses produtos, ele vai pagar, só um exemplo, R$ 1.000 na quantidade X de produto. Se ele faz parte da rede Odonto, a rede Odonto vai lá e compra 10 milhões de produtos. E esse produto vai chegar para ele a uns R$ 600, ou seja, R$ 400 mais barato. Então, quando ele faz parte do programa, ele é beneficiado com o que o programa oferece para ele. Então é interessante. Isso é inteligência de negócio. E é muito bom, porque esse odonto, né, ou esse dentista, terá aí condições de estar fazendo o tratamento a preços mais acessíveis para os seus clientes. E com confiança. Outro detalhe importante é na hora da divulgação, né? Na hora de fazer o marketing. Ah, nós estamos fazendo marketing para a rede odonto. Ou seja, nós temos hoje, só um exemplo, né? Digamos que nós temos 30 mil dentistas filiados à rede odonto. Então, esses 30 mil vai pagar um comercial. E esse comercial será feito para a rede. Então, todos serão beneficiados com esse comercial. Então, ele vai lá, paga lá talvez R$ 1.000, né? Cada um vai pagar R$ 1.000 e vai ter, né, aí a sua marca divulgada por vários artistas famosos. Isso vai fazer com que as pessoas sejam atraídas a ir, né, aos seus consultórios. E isso de forma muito barata. Né? Aí entra a questão do marketing, a inteligência de negócio no marketing. Olha só que interessante. Então, muita gente patrocinando, né, um produto e esse produto fica muito barato para eles. Estratégia de negócio. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. Como o BI apoia a gestão de risco? Tudo tem risco, né? Tudo. Todo negócio tem risco. Tudo na vida tem risco. Então a gente tem que estar atento, né, a esses riscos. A gente precisa analisar, filtrar, porque todo negócio tem risco. Utilização da Business Intelligence para conhecer e analisar os riscos. Só um minuto, pessoal. Vamos aqui. Seja bem-vinda, Sanilda, o Everton. Obrigada, boa noite. Boa noite. Para conhecer e analisar os riscos é muito importante para as suas tomadas de decisões. Conhecer e analisar os riscos. Se a gente vai tomar uma decisão e a gente não conhece os riscos da decisão, a gente, né, vai tomar essa decisão e essa decisão pode trazer sérios prejuízos ou sérios problemas para a nossa vida, se a gente não sabe do risco. Mas e se a gente já conhece o risco? E se a gente já conhece as possibilidades de dar errado?
a gente pode criar algum plano de ação para evitar esses problemas. Se eu conheço os riscos, eu posso trabalhar em cima de solução do problema para que eu não venha ter prejuízos ao longo do caminho. Mas se eu não conheço os riscos, isso é prejudicial. Pode ser que eu tome uma decisão e essa decisão custe muito caro para a empresa, porque eu não passei a ter conhecimento dos riscos do negócio. Eu simplesmente tomei a decisão com base na minha intuição, com base no meu conhecimento prévio e simplesmente tomei a decisão e fiz. Mas aí vem as consequências. Aí vem os prejuízos. Aí eu vou ter que assumir as consequências, assumir os prejuízos, porque eu tomei a decisão. Então é muito importante. Para conhecer e analisar os riscos, é muito importante para a sua tomada de decisão. Então eu preciso conhecer e analisar. Não é só conhecer, é conhecer e analisar os riscos eminentes. Você vai atravessar um rio dentro de uma canoa. Você simplesmente entra na canoa e atravessa o rio? Eu não faço isso. Eu entro na canoa e penso, tá, eu vou atravessar para o outro lado. Mas se essa canoa virar lá no meio do rio, o que eu vou fazer? Não tem esse risco? Tenho, se vier um vento e essa canoa virar, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou nadar até a outra margem? Vou nadar de volta? Eu vou morrer afogado? Eu tenho um segundo plano. Se a canoa tombar lá no meio do rio, ela vai afundar e eu nunca mais vou achar a minha canoa? Eu tenho que pensar nos riscos. Não, se eu vou entrar num barco para atravessar para o outro lado do rio, eu tenho que pensar, puxa vida, aqui pode vir um vento, o motor pode dar problema lá no meio do rio. Então eu tenho que ter alguns planos de ação. Se o motor der problema, o que eu tenho que ter para substituir o motor? Um par de remo. Se eu não tenho motor, mas eu tenho remo, eu consigo remar e sair do outro lado. Entenderam? Mas se a canoa tombar, o que eu posso fazer para não morrer? Eu tenho que usar colete. Se eu tiver de colete salva-vidas, tem a chance de sobreviver. Então, se a canoa tombar e eu estiver de colete, eu não vou morrer. Mas se a canoa tombar e eu estiver de colete, a minha canoa vai afundar, eu vou perder a canoa, o motor e nunca mais vou encontrar. Eu tenho que pensar em alguma coisa para eu poder encontrar essa canoa depois. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um tambor para servir de boia e colocar uma corda amarrada ali na canoa. Se essa canoa tombar e afundar, essa boia vai ficar submersa. Porque a canoa ela fica maneira, ela não fica pesada quando ela afunda. Ela ainda tem algumas canoas que já são preparadas para não afundar, mas tem algumas que não. Mas eu tenho uma boia para orientar para onde está indo essa canoa. Então, para onde está indo esse barco, né, melhor dizendo. Então, a gente tem que pensar nos riscos que a gente vai correr quando a gente entra, né, em um determinado negócio. Né? Quando a gente toma uma decisão, a gente precisa analisar, a gente precisa pensar. Ficou bom esse exemplo, gente? Acho que deu bem para entender, né? Quem gosta aí de andar de canoa já fica assim, o professor tá falando sério, é verdade isso aí. Mas é muito sério, gente. Tomar decisão, a gente tem que analisar os riscos antes de tomar. Aí vem uma empresa dizendo assim, nós estamos pagando 30% de juro, invista o seu dinheiro. Avestruz Master. Quem lembra, hein? Avestruz Master tá pagando 30%. Você vem aqui, compra 3 avestruz e você vai ganhar muito dinheiro. Eu vi gente vendendo casa, vendendo carro, vendendo fazenda e comprando avestruz. De repente os avestruz desapareceram. A empresa quebrou, o dinheiro sumiu e o prejuízo ficou. Será que essas pessoas pararam para analisar o risco do negócio? Não, eles estavam visando o lucro.
tiveram grandes prejuízos, certo? Você já tomou algum prejuízo por tomar decisões precipitadas, acreditando que o negócio ia dar certo e não deu? Quem aí já tomou prejuízo? É mais fácil perguntar quem não tomou, né, professor? Quem nunca tomou prejuízo aí, pessoal? Eu já tomei prejuízo, tá? Eu tive que fazer uma segunda via de recibo, que me custou uns R$ 350 de prejuízo. Exatamente por conta de não analisar os riscos ali do negócio. E quase que o prejuízo seria de mais ou menos uns R$ 15.000. Mas aí, graças a Deus, que ficou só nos... porque eu ainda consegui ali reverter a situação no meio do caminho, né? E fiquei num prejuízo ali de uns R$ 350 só. Muito pouco. Graças a Deus por isso. Tem gente que perde muito dinheiro. Perde em negócios que não foi analisado anteriormente, né, gente? Se você já conseguiu listar os principais, é hora de verificar qual a possibilidade de eles acontecerem. E se acontecerem, qual o impacto disso para um negócio? Isso é fazer gestão de risco. Então eu vou analisar os riscos, quais são os impactos que esses riscos vai gerar para o negócio. Quais são os impactos? O risco é de 1 milhão. Para uma empresa que tem um capital de 1 trilhão, não vai fazer muita falta, né? Mas para uma empresa que tem um capital de 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão vai ser um problema sério. Talvez essa empresa não consiga nem se manter de pé. Então a gente tem que analisar, gente. Nesse sentido, façam uma lista dos principais riscos relacionados à sua atividade, dividindo-os em grandes áreas, incluindo imagem da marca, a imagem da marca e o mercado, financeiro, jurídico, ocupacional e ocupacional. Então essas seriam, né, as partes aqui nas áreas, né, que a gente dividiria. Quais que seriam os impactos na marca da empresa? Se eu assumir o risco de... Por exemplo, nós tivemos aí as vacinas contra a Covid. Várias vacinas. E aí, algumas empresas tiveram que assumir a responsabilidade pela fabricação da vacina. Qual que é o impacto dessa empresa, né, dessa marca? Por exemplo, a Pfizer. Qual seria o impacto para a Pfizer, né, fazer uma vacina? E se essa vacina tivesse ali um efeito colateral e matasse 10 mil pessoas? Qual seria o risco para a Pfizer, para a imagem da Pfizer? Que é uma empresa que já está no mercado há muitos anos. É uma empresa que tem história. É uma empresa gigantesca, é um laboratório muito conhecido. Qual seria o impacto para ela se essa vacina trouxesse ali alguns efeitos colaterais que trouxesse prejuízo para uma sociedade? Ela ficaria mal vista, a reputação, a marca ficaria sucateada, né? E a gente nunca torce para que isso aconteça, jamais. Ainda mais quando se trata de pessoas, né? O tratamento de pessoas. Só citei um exemplo para vocês, porque é algo que vocês conviveram, né? Por isso eu citei esse exemplo. O impacto financeiro, né? De quanto seria esse impacto financeiro? Seria de 1 milhão, 3 milhões? Né? Se a imagem da empresa fosse ali sucateada, se tivesse que pagar indenizações, quantos milhões a gente teria que desembolsar para indenizar essas pessoas, essas famílias? Jurídico, processos administrativos,
Entende? São muitas coisas que entram. Imagina uma empresa desse nível sendo processada por uma vacina que foi mal desenvolvida e que trouxe prejuízo para uma população. A parte jurídica da empresa estaria indo à loucura, né, para defender essa empresa em vários processos que viriam de todos os lados. E a parte ocupacional, certo? Então a gente vê aqui um conjunto, né, de problemas que foram listados e que podem trazer aí sérios prejuízos para a empresa. Após essa classificação, procure entender não apenas as chances de eles ocorrerem, mas também qual a gravidade envolvida no caso aconteça. Não aconteceu, mas se tivesse acontecido, qual seria a gravidade disso? Certo? Então isso é algo que a gente tem que analisar dentro da empresa. Dentro de qualquer empresa, de qualquer negócio, até na nossa vida pessoal, é bom a gente analisar, para a gente saber qual o impacto que vai causar na nossa vida se nós tomarmos essa decisão. Por exemplo, eu vou citar um exemplo que vem causando muita dor em muitas pessoas. Eu já vi pessoas chorando e dizendo: eu me arrependo, mas não tenho o que fazer. Vem acontecendo muito. O que é, professor? Eu vou falar da vida pessoal agora. Vou sair da empresa e vou falar de um exemplo pessoal. Crédito consignado. Vocês já ouviram falar? Crédito consignado? É esse mesmo. Tem causado muita dor para muitas pessoas. Principalmente para pessoas idosas, né? Tomem cuidado com seus pais, seus avós, porque tem muitos leões ao redor deles para poder tirar a aposentadoria deles através dos créditos consignados. Esses dias eu conversando com um aposentado e ele chorando, falando: meu filho, eu estou recebendo só R$ 500 por mês. Eu não estou conseguindo comprar meus remédios e comer. Está muito difícil. Ah, mas por que o senhor não está recebendo seu salário? Ah, meu filho, eu fiz um empréstimo aí, falaram que era pouquinha coisa, mas eu já estou pagando isso aí já tem 5 anos. E não acaba, diz que tem mais uns 5 ainda para me pagar. E aí compromete mais da metade da minha aposentadoria. E aí eu fui na ideia de um cara que estava vendendo um colchão magnético, comprei um colchão, e aí me desconta mais R$ 300, é 10 anos, meu filho. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu comprei aquilo. A pessoa me enganou. Ele me envolveu na conversa e eu comprei. E agora minha aposentadoria está comprometida. E chorando, porque estava recebendo só R$ 500 por mês. Aí onde eu falo para vocês, os leões estão por aí. A pessoa quer ganhar dinheiro, ele não quer saber se o cara vai passar fome amanhã. Ele não quer saber se o cara vai passar falta de remédio. Ele quer vender o produto dele, ganhar a grana dele, tchau, obrigado. Então, pessoal, é interessante, são algo assim que é interessante falar porque vocês têm pais, avós, né? Então fiquem atentos. E são exatamente as decisões erradas. Decisões erradas. Decisões sem análise que a pessoa vai tomando. Ele vai por impulso. É porque alguém falou ali algo e ele foi por impulso. Ele foi lá simplesmente porque alguém falou que seria bom e ele fez, né? E depois ele se arrependeu, mas não tinha mais o que fazer. Agora está sofrendo, pagando um alto preço por isso. Então é importante a gente analisar. Às vezes você vai fazer um financiamento. Eu já vi pessoas fazerem isso. Ah, eu vou fazer um financiamento porque eu quero fazer uma viagem para a Bahia. Aí ele vai lá e pega um crédito consignado. 3,5% ao mês. E vai para a Bahia. Visitar a mãe, visitar o pai. Bom seria se fosse. Não, vai para a praia. Comer camarão, lagosta, né? E fica por ali uma semana. Depois volta. E aí vai trabalhar para pagar o crédito consignado por
nos próximos 5 anos da vida dele. Não fez nenhum investimento. Porque aquela uma semana de alegria que ele teve lá na Bahia, agora vai custar o suor dele por 5 anos. E aí daqui 1 ano ele já vai estar arrependido por ter feito aquilo. Porque agora ele tem que estar trabalhando para pagar aquele negócio. Pagando um juro alto. Dando para o banco ali boa parte da sua renda, né, porque o juro é alto. Entende? São decisões. Eu não falo se a pessoa quer fazer um empréstimo ali, um financiamento para comprar uma casa, talvez trocar o carro, fazer um investimento, alguma coisa que é interessante, mas se você quer fazer uma viagem, planeje isso. Pega o seu 13º do salário, junte dinheiro, depois você faz sua viagem, isso é bom, não é ruim. Viajar é bom, não é ruim não. Mas faça isso de forma mais consciente, mais tranquila, para você não ficar frustrado depois. Preciane, pode falar. Professor, esse do consignado foi até uma boa. A pessoa se arrepende em 1 ano, né? Tem um casal de amigos e conhecidos meus que decidiram viajar, porém não tinha dinheiro. A única coisa que eles tinham era a casa deles. Aí a vontade de viajar era grande, sabe? Muito grande dentro da gente. Venderam a casa, professor, e foram viajar. Aí agora, hoje em dia, vive de aluguel, porque quem consegue comprar uma casa hoje em dia, tipo assim, do nada? Nossa, imagino que deve arrepender amargamente, né? Nossa, eu arrependo por eles, eu não tenho nada a ver com a situação, quem dirá ele? Meu Deus. É muito bom, gente, fazer uma viagem. Não é ruim. Planeje isso. Vai pagando Essa aí é a parcelado. famosa dívida solidária, professor. Ela está com dó dos amigos dela também. Afeta todo mundo, né, que tá ao redor. Né? Já observou que tem gente que... tem pessoas que são boas. Tem pessoas que são boas. E aí, quando ele sofre, ele acaba afetando as pessoas que estão ao redor dele. André, pode falar. Tava esperando sair para fora porque tava muito barulho. Professor, meus pais fizeram, mas só que foi por uma boa causa, comprar a casa. Meus 2 irmãos mais velhos compraram, tiraram do FGTS, muitos anos trabalhando de carteira assinada, juntaram um valor X lá e eles fizeram, sabe? Mas por uma boa causa, graças a Deus, ela conseguiu a casinha dela. Muito bom, gente. Fez para comprar a casa. Então ela fez um investimento. Então ela não pegou um crédito para gastar com algo que não ia trazer um retorno satisfatório a longo prazo. Porque quando você faz um empréstimo e compra uma casa, você fez um investimento. Aquela casa, né, além de você sair do aluguel, aquela casa valoriza. Então, acaba que o dinheiro que você vai pagar de juros, né, será suprido pelo valor do aluguel e pela valorização do imóvel. Então, você fez um excelente negócio, certo? Mais alguém deseja falar? Andréia deseja falar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Muito bem, viu, Andréia? Parabéns aí pros seus pais. Muito bom. Obrigada, professor. Graças a Deus ela conseguiu. Depois de quase 15 anos pagando aluguel. Tá vendo, pessoal? Isso é bom. Eu fico feliz quando eu vejo a pessoa progredindo, né? Casa própria, gente, é algo que não tem preço. Morar de aluguel, por mais que a casa seja boa, você sabe que não é sua. Você sabe que corre o risco de qualquer hora o inquilino, o proprietário da casa chegar lá e dizer assim, olha, eu quero a casa. Procura outro lugar para você morar, porque eu vou vender essa casa, porque eu vou passar para um parente meu. A gente não tem paz morando de aluguel. Quando a casa é da gente, não tem preço, gente. Quando eu comprei minha primeira casa em 2007, primeira casa que eu comprei. Quando eu entrei para dentro da casa, assim, que eu deitei na minha cama, uma sensação de paz, de alegria, de conforto. Era uma casinha muito pequena, mas era uma casinha nova, uma casinha bonita,
mas assim, não tinha, para mim foi a melhor coisa do mundo. Ainda que fosse uma casa pequena, ainda que fosse uma casa num bairro que não era muito bom, mas era meu. Então assim, não teve preço quando eu comprei aquela casa. Para mim foi a melhor coisa do mundo, né? E desde então nunca mais fiquei, né, sem ter uma casa para morar. Mas é muito bom, né, quando você compra um lugar, né, para você morar, para você descansar e saber que você é seu, você não precisa prestar satisfação, você não precisa preocupar que tem que pagar aluguel no final do mês, não precisa preocupar que alguém vai tirar você de lá, vai pedir a casa. Então, assim, é muito bom, gente. Olha o exemplo aí da Prisciane, né? Deixou de morar em Rio Verde para poder morar lá na casa dela em Santa Helena. E vai de Uber todo dia trabalhar em Rio Verde. Mas ela tá em casa, né? Tem preço estar em casa. Ah, tem um preço sim salgado no fim do mês. Mas se fosse o aluguel também teria. Então, justamente, são E aí escolhas, né, você para não você. teria paz, porque teria que morar na casa dos outros, correndo risco Justamente. de pedir a casa a qualquer momento. E ainda não dava para você levar a pitbull, Não, não dá. Não, entendeu? e pior de tudo, sabe o que eu pensei e coloquei na logística? Eu não ia ter, como é que se fala? Coisas de casa, porque se eu levasse isso daqui, eu ia gastar com frete. Pra ficar lá sem nada, eu ia ter que comprar alguma coisa. De todo jeito, não tinha escolha. Ia ficar muito ruim mesmo. Mas eu moro no distrito de São Simão. Eu não moro na cidade de São Simão, eu moro no distrito. Então aqui é 20 quilômetros. Quando eu ministrava aulas presenciais, eu ia e voltava todos os dias. Eu acho bem melhor ir para São Simão e voltar todos os dias, porque a cidade, né, o distrito que é Itaguaçu, é uma cidade calma, uma cidade tranquila, tem um rio maravilhoso, umas cachoeiras maravilhosas. Todos os dias eu desço lá para tomar um banho com a minha família, né? Opa! Um lugar lindo, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, venham conhecer as cataratas de Itaguaçu. Vocês vão se apaixonar. É muito bonito aqui, muito bom. Quem já conhece, né, sabe do que eu estou falando. Vamos lá. Para ilustrar, imagine que você trabalha em um grande hospital. Aqui o risco relacionado à área de imagem de mercado é considerável. A vinculação de informações falsas na mídia, problemas de infecção hospitalar e de um mau atendimento poderia resultar em um impacto gravíssimo para a instituição. Olha só o tamanho do grau do risco. Imagina um hospital sair na primeira página do jornal dizendo que há uma infecção hospitalar e as pessoas estão morrendo dentro desse hospital. Ah, o hospital, o URSS. Só um exemplo, tá, gente? Não está acontecendo isso lá no URSS, não. Mas imagina que sai lá no jornal dizendo que está tendo uma infecção hospitalar dentro do URSS. E as pessoas estão morrendo com essa infecção. Né? Isso pegaria muito mal para a imagem do hospital. Um hospital tão de referência no estado. Um hospital de referência no estado. Então, isso pegaria muito mal. Né? Imagina a imagem da instituição. Ficaria, né, ali sucateada. Mas isso pode acontecer na usina, no frigorífico. Imagine se sai na primeira página do jornal que alguém pegou um frango contaminado lá da Perdigão. Ah, a mulher comeu o frango e o frango estava contaminado com uma bactéria e ela quase morreu e o pai dela veio a óbito porque o frango estava contaminado. Imagina a imagem da empresa indo para o ralo. Né? Porque as pessoas vão ignorar, agora as pessoas não vão querer comprar mais aquela determinada marca. Então, isso é muito pejorativo. Então, a gente precisa estar sempre buscando informações, analisando riscos, porque pode acontecer a qualquer momento. Né? A Perdigão, por exemplo, se eu vou citar o exemplo aqui da Perdigão, a Perdigão ela trabalha muito forte para que isso não aconteça. Né? Eu trabalhei na Perdigão durante alguns anos, minha esposa trabalhou lá durante 16 anos. E nesses 16 anos que a minha esposa trabalhou lá, uma única vez, né, teve uma suspeita de uma ave contaminada lá nos Estados Unidos. Então eles mandaram
todo aquele lote. Então a empresa ela recolheu todo aquele lote, né, que tinha aquela suposta ave que estava com uma certa contaminação. Recolheu tudo e trouxe para a empresa. E a empresa fez uma análise em todas aquelas aves e até mesmo naquela ave que havia ali a suspeita de contaminação, né? E eles identificaram que realmente houve uma pequena contaminação, mas não prejudicial à saúde da pessoa. Então, eles conseguiram reverter ali a situação, né, e resolver o problema. E isso não saiu, isso ficou abafado lá dentro mesmo, né? Resolveram tudo por lá mesmo. Isso não caiu na mídia. Mas se cai, gente, meu Deus do céu, isso vira uma bola de neve tão grande, isso queima a imagem da empresa. Então, considerando esses riscos, será preciso listar ações preventivas e corretivas. Quando há, né, dentro de um hospital, infecção hospitalar, né, eles corrigem esses problemas e ali existe já um código de conduta dos enfermeiros e médicos que são assinados, que eles não podem vazar essas informações. São informações sigilosas. Essas informações não podem ser vazadas. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos de quê? Analisar os riscos antecipadamente. Nós vamos contratar um determinado profissional. O que, que nós temos que fazer? Treinar esse profissional para que ele, se passar por alguma situação, né, desse tipo, nesse nível, ele não pode espalhar essa notícia, ela tem que acabar ali no hospital, né? Então a gente costuma dizer que o que acontece no hospital fica no hospital. Então você saiu do hospital, você não lembra mais do que passou ali dentro, né? Esse é o código de conduta de quem trabalha no hospital, né? E toda a empresa, né? Se a gente for analisar, imagina uma pessoa que trabalha num departamento financeiro de uma empresa. O que passa no departamento financeiro da empresa fica no departamento financeiro da empresa. Ele não pode sair de lá falando para as pessoas o que acontece lá dentro, porque aquilo ali pode trazer sérios prejuízos para dentro da empresa. Por isso que já existe ali um código de conduta do trabalhador. E esse código tem que ser respeitado, porque senão coloca toda uma produção, toda uma indústria, né, em risco. Quais são os profissionais que trabalham com busca de inteligência? Então, existem algumas classes de profissionais que trabalham, né, com isso. É interessante saber que não existe um único perfil profissional apto para lidar com o BI. Então, já de cara, né, não existe só um tipo de profissional que faz esse trabalho. Há uma variedade que a verdade é que existe vários, como analistas de TI, gerentes de RH, psicólogos, engenheiros, e-mails. E aqui, gente, dentro dessas profissões, e mais, né? Não é e-mails, não, é em mais. Por que colocou mais aqui? Porque existe outros, né? Pessoas que trabalham no departamento financeiro e etc. O que acontece? Quando nós falamos, né, esse sistema ele é composto por várias operações dentro de uma empresa. Então essas ferramentas elas são trabalhadas por várias pessoas, não é apenas uma pessoa. Então a pessoa, por exemplo, do departamento de TI, ele depende muito das informações que vêm do RH, informações que são passadas pelos psicólogos, informações que são passadas pelos engenheiros. Então o cara que trabalha na parte de analista de TI não consegue fazer todo esse trabalho se ele não tiver as informações que são passadas pelos outros departamentos. Então todos passam as informações e essas informações são gerados relatórios, né? Então cada departamento, né, aí vai passando essas informações e ao todo nós geramos relatórios. Então são vários profissionais que atuam nessa área. O ponto a destacar nesse caso é que devido às diferentes características de aplicação dos dados, pode ser necessário uma equipe de profissionais com distintas expertises de mercado. Ou seja, como eu disse a vocês, não é só um profissional, são vários profissionais
que trabalham juntos em uma equipe para formular essa resposta, digamos assim, né? Então vão ser várias pessoas. Quando a gente fala de profissionais com distintas expertises, são profissionais altamente qualificados naquela determinada área a qual ele atua. Tá? Se é do departamento financeiro, ele tem uma expertise nessa área de departamento financeiro, ou seja, ele é o cara, ou ela é, né, aquela mulher que faz toda a diferença no departamento. Ela conhece o departamento. Ah, se é um engenheiro, não, esse cara é o engenheiro. Se é o contador, não, esse cara é o contador. Não, não é só um contador, ele é o contador. Porque ele conhece tudo de contabilidade, ele conhece tudo de leis contábeis, ele acompanha tudo. E ele é um cara que tem um dom de guardar tudo na cabeça. Então ele fala com muita rapidez todas as informações que você precisa. Né? São poucas pessoas que têm esses dons, mas tem pessoas que têm. Né? Tem pessoas que são especialistas em consertar determinado tipo de máquina. O cara é especialista só naquela máquina. Então, quando você vai procurar alguém para consertar aquela máquina, ninguém sabe. Mas aquele cara sabe. Aí o cara tá lá no Rio Grande do Sul. Aí você liga para ele, olha, eu tô com a minha máquina aqui quebrada, eu preciso que você venha aqui hoje consertar. O cara, tá, eu vou, mas você vai ter que pagar o transporte. A minha mão de obra aí é 150 mil reais. A empresa vai pagar, porque é só ele que faz. A gente fala isso de expertise. O cara é fera naquilo que ele faz. Ele é único naquilo que ele faz. Né? Pode até ter outras pessoas que fazem, mas às vezes custa mais caro, ou estão mais longe, né? Porque tem determinado tipo de função, ou determinado tipo de conserto de máquina e etc., que são pessoas específicas, não são todo mundo que sabe. Tá? Tem algumas máquinas russas que existem alguns poucos especialistas no Brasil que sabem consertar essas máquinas. Esses caras ganham muito dinheiro, a hora de serviço deles é 100 reais, 200 reais. Então, se o cara vem para consertar a máquina, pode botar dinheiro no bolso. E a empresa sabe que ele vai cobrar caro porque ele é único, ele é exclusivo, certo? E aí nós temos, né, alguns profissionais que são, assim, muito inteligentes. Né, advogados. Aí você faz, vou contratar um advogado. Tem advogados que quem não é advogado talvez até conhece mais de lei do que o próprio advogado, né? O cara é totalmente deslocado. Mas tem advogados que ele consegue falar 300 artigos da Constituição de cor. Esse cara, ele tem o dom da expertise naquela área de advocacia. Então esse cara vai ser um juiz, esse cara vai crescer, porque ele tem essa expertise. Entenderam? Vocês conhecem alguma pessoa que tem essa expertise em alguma coisa assim? Que você sabe que ele é fera, que só ele que faz? Vocês conhecem alguém que tem assim um dom de fazer algo que só ele faz? Com a eficiência e eficácia e resolve ali e tem o conhecimento daquele negócio? Não? Assim é importante mencionar que de nada adianta produzir uma imensa carga de informações se você não tiver ao seu lado alguém que possa coletá-las e analisá-las com propriedade. É interessante eu ter as informações, mas se eu não tenho do meu lado alguém que saiba analisar as informações, de nada vai servir. Ah, eu tenho carro, mas eu não tenho ninguém para dirigir o carro. Vai servir de alguma coisa? Se eu não sei dirigir e não tem ninguém para dirigir, vai adiantar eu ter um carro? Não vai. Entende? É por aí. Se eu tenho as informações, mas não tem quem faz a análise das informações para mim, vai resolver alguma coisa? Por isso que a gente fala que a gente trabalha com um conjunto de profissionais altamente qualificados para cada função.
né? Você não precisa saber tudo, você precisa saber daquilo que você faz. Você tem que ser o cara, você tem que ser esperto naquilo que você faz. Se você tem alguma coisa que você faz, que você é bom naquilo, você especializa ainda mais. Cada dia se especializa. Você não precisa saber tudo, mas se você souber daquela parte ali que você executa com excelência, você sempre será um profissional diferente. Um profissional que vai fazer a diferença no local de trabalho. Cabe salientar ainda a necessidade de estimulá-los a descobrir aquilo que os dados não mostram de forma óbvia. Quem trabalha com business inteligência deve estar treinado para enxergar além, pois é desta maneira que nascem as melhores soluções. Então, pessoal, tem gente que não consegue enxergar além. Ele olha, ele só vê a árvore, né? Ele não vê a floresta. Tem uma floresta na frente dele, mas ele só consegue ver a árvore. Ah, eu tenho um vazamento nesse lugar, né? Tem um vazamento de água. O que eu vou fazer para consertar isso aqui? Ele não consegue solucionar o problema. Ele está vendo o problema e está sofrendo por causa do problema, mas não consegue solucionar o problema. Né? Aí de repente vem alguém que sabe ali solucionar o problema. Você fala, não, isso aqui para solucionar a gente faz assim, 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 e soluciona o problema. Então a gente tem que tentar, a gente tem que lutar para aprender isso aí, gente. Às vezes você não tem esse dom, lute para aprender. Porque eu costumo dizer que nem tudo na vida a gente nasce sabendo e nem tudo, né? Por mais que você não tenha o dom de administrar certas situações, mas você pode aprender a lidar com ela, mesmo não tendo o dom. Porque quando a pessoa tem o dom de fazer aquilo, é mais fácil para ele. Quando ele não tem, ele vai enfrentar algumas dificuldades, mas ele vai conseguir se ele se esforçar. Ah, mas andar de bicicleta é tão difícil. Não vou conseguir andar de bicicleta, não. Ah, eu já tentei, caí. Não, deixa isso aí para quem tem o dom para andar de bicicleta. Tem uns aí que é bom, anda de uma roda, né? Anda nas rampas, anda até em cima de trilho. Eu não dou conta de andar de bicicleta. Não, não é esse o sentimento que você tem que ter. Eu caí, mas eu vou me levantar e vou montar de novo. Eu vou tentar de novo, eu vou tentar e vou tentar, eu não tenho dom, mas eu vou conseguir. Não é impossível. Né? E vai tentando, tentando até conseguir. Difícil? Sim, nada é fácil nessa vida. Se você ver alguma coisa fácil, fuja. Porque ou é tráfico de droga, ou é serviço de prostituição, são coisas que não te levam a lugar nenhum. São coisas que vai te trazer mais prejuízos ainda no longo da sua vida. Certo? Quais são os exemplos, né, de como o BI pode ajudar uma empresa? Pense agora que sua empresa é o ramo de turismo. Vamos analisar que nós temos aqui uma empresa de turismo. Ao longo do tempo, você percebeu que o seu carro-chefe são os pacotes especializados na América Latina. Então, eu tenho uma empresa de turismo, né, e o meu carro-chefe, ou seja, os lugares que eu mais consigo levar turistas, né, é para a América Latina. Entretanto, por estar utilizando um software específico de business inteligência somado ao portal de vendas, né, ao SAC, por telefone e ao monitoramento das redes sociais, você nota que os pacotes para a Argentina, antes do seu principal destino, sofreram uma pequena queda de 60% nos últimos meses. Ou seja, eu vendia muito para pacotes, né, para a Argentina e reduziu 60%. Então eu estou vendendo menos. E agora? Né, o que fazer? Diante disso, só há uma coisa a fazer: agir com rapidez e inteligência para encontrar um porquê dessa queda. Por que as pessoas não querem ir mais para a Argentina? Né? O que está acontecendo? Está tendo muito roubo, assalto?
O que está acontecendo? Está caro os produtos lá por conta da inflação que está muito alta? O que está acontecendo? Eu tenho que descobrir. Com a análise detalhada das informações no período, foi possível detectar uma nuvem, né, de tags das mídias sociais com as palavras insegurança, assalto, risco em Buenos Aires. O pessoal está falando muito em assalto lá em Buenos Aires. O pessoal está falando muito em insegurança, está falando muito em risco. E aí os turistas já não querem mais ir para lá, né? Nós sentimos isso aqui no Brasil quando, né, a gente começa a ter insegurança, por exemplo, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, começa a ter muito assalto, muito roubo, e as pessoas começam a falar muito sobre assalto, roubo, assalto, roubo. E aí o que acontece? Nós estamos na era digital. E aí, essas mídias digitais, essas nuvens digitais, quando você começa a falar muito, por exemplo, em assalto no Rio de Janeiro, isso começa a cair na mídia, né? Isso vira notícia e a notícia espalha para o mundo inteiro. De repente, a gente não tem mais turistas no Rio de Janeiro. Nós já sofremos aqui por conta disso, quando nós tivemos aquelas invasões das favelas. Então, nós tivemos muitos problemas aqui no Rio de Janeiro, tivemos muitos problemas no estado de São Paulo. Né? O turismo caiu demais quando estava tendo aquelas ladruagens. E aí você imagina que lá em Buenos Aires está tendo essa roubalheira. Então, eu descobri por que, né, que está caindo as vendas. Eu descobri por que eu estou vendendo aqui, eu tive essa queda de 60% nos últimos 4 meses. Tá? Então, eu descobri o problema. A área financeira também detectou que, nessa época, o seguro viagem foi mais utilizado por causa das perdas de bagagem ou de documentos. Em uma pesquisa rápida, os indicadores sociais da Buenos Aires foi comprovado que houve um aumento de roubos e furtos nos bairros considerados pontos turísticos. Pronto, então nós já estamos descobrindo por que há queda nas vendas. A informação detectada, queda explicada, hora da ação. Então, beleza. Então, eu já descobri por que houve a queda. Então, agora eu tenho que criar um plano de ação. Nessa circunstância, o que você faria? Independentemente da sua resposta, o correto seria pensar em destinos alternativos dentro da própria Argentina, até aonde a violência da capital diminuía. Então, a gente podia pensar em rotas alternativas até que diminua essa violência lá na capital. Eu talvez aumentaria ali o meu número de vendas novamente. Não, a gente tem rotas alternativas e tal, né? Vamos fazer novas rotas, e aí a gente conseguiria talvez pegar esses clientes de volta. Você poderia montar pacotes ligados à experiência gastronômica ou a principais vinícolas do país. Viagens relacionadas a esportes, inverno e neve também deveriam ser incluídos. Como exemplo, né, a Bariloche, na região da Patagônia. E nesse contexto, a Buenos Inteligência lidaria né, lhe ajudaria a pensar e planejar. A visão aqui parece que não está ajudando muito, me desculpa, gente. E aí eu teria uma solução. Eu, né, traria para os meus clientes outras opções, outros lugares, exatamente para tentar conquistar os meus clientes novamente. Quando a gente fala da ferramenta de inteligência, rapidamente a gente consegue identificar todos esses problemas, criar esses planos de ação. Eu estou falando aqui de algo que eu poderia ter resolvido com 5 meses. 4º mês eu descobri o problema, eu estava vendendo menos, no 5º mês eu já resolveria o problema e começaria a vender mais. Então, assim, é algo muito rápido. Algo que não aconteceria, por exemplo, é uma empresa que não tem, né, como desenvolver essas ferramentas, ou não tem essas ferramentas desenvolvidas. Qual a relação do BI, né, com as dobras customizados?
Vamos lá. Ao considerarmos a importância do papel dos dados dentro de uma estratégia de business intelligence, fica fácil constatar como as dos boards são importantes e apoiam a visualização das informações relevantes para a empresa. Entenda melhor os benefícios que esses painéis podem trazer. No caso, são painéis, né, de visualização. Quando a gente fala desses boards, eu não sou muito bom com esses nomes em inglês não, viu, gente? São painéis de visualização. São painéis onde a gente consegue visualizar as informações diariamente. Vamos tentar entender melhor. Opa, já até passou para frente. Depois eu vou trazer uma imagem desses painéis, né? Mas são painéis de visualização onde a gente consegue visualizar todas as informações, né? E fazer ali análise diária dessas informações. Entender o padrão de consumo e o sucesso de campanhas. A partir da implementação de aqui a gente vai falar dos painéis novamente. Da implementação dos painéis aqui flexíveis, que traga os indicadores de performance permitentes, é possível entender a aceitação dos consumidores de acordo com cada região, além, né, de validar o sucesso de novas campanhas de divulgação. Também é possível fazer uma comparação com a concorrência, além de corrigir algumas estratégias e adotar novas abordagens mais alinhadas aos resultados desejados. Depois eu vou trazer algumas imagens, hoje eu não trouxe, mas depois eu vou trazer algumas imagens desses painéis para mostrar para vocês como que funciona. Bom, também tem uma mensagem aqui do Steve Jobs, muito interessante. Tenha coragem de seguir o que o seu coração e sua intuição dizem. Eles já sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, professor. Bom, pessoal, então, né, a nossa aula de hoje é isso. Amanhã eu vou trazer os painéis para mostrar para vocês. Né, eu podia ter trazido hoje, mas eu deixei a desejar. Mas amanhã eu vou trazer esses painéis e apresentar isso para vocês, como que funciona. Tá? Ainda faz parte também do conteúdo, mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. E eu vou trazer também os painéis para mostrar para vocês como que funcionam essas comparações nos painéis, para a gente ter mais facilidade de entender. Muito obrigado, então, pessoal, pela participação de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente final de noite. Amanhã a gente volta. Mais uma aula. Ok, boa noite, boa noite. Boa noite. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.